Hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens. A gente tem falado sobre nos parecermos com Jesus, sermos discípulos de Jesus. Desde o início do ano, nós começamos falando sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. E nós falamos de maneira prática que significa ser um aprendiz de Jesus, e que ser um aprendiz de Jesus tem a ver com estar com Ele, reorganizar toda a sua vida em torno de Jesus, gastar tempo aprendendo com Jesus, se dedicando para que a tua mente, o teu coração, as tuas emoções estejam voltadas para Ele. E a consequência disso é que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Porque esse é o objetivo da vida cristã. Então a gente está aprendendo aqui sobre como nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E hoje eu quero continuar. E o título da minha mensagem é Todas as coisas cooperam para o bem. Esse é um trecho da Bíblia muito famoso, que eu acho que a maioria aqui conhece. E é justamente o versículo que a gente vai ler, Romanos 8, 28 a 29. Você pode acompanhar comigo a leitura, Romanos capítulo 8, os versículos 28 e 29. Diz assim a Bíblia: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós cremos que essas são palavras do Senhor e que a tua palavra é viva e poderosa para nos transformar, para nos moldar a imagem do seu Filho. Esse é o nosso desejo. Nos ensina, fala conosco nessa noite. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Bom, eu quero começar hoje com uma pergunta para você. O que você mais deseja nessa vida? Pense sobre isso. Qual é o seu maior desejo? Talvez para alguns seja se formar e se estabelecer numa boa carreira, desenvolver uma carreira de sucesso, né? Você deseja concluir aí seus estudos, sua pós-graduação, seu MBA ou seu mestrado, doutorado, enfim, e você desenvolver uma boa carreira. Talvez esse seja o seu maior desejo. Para outros, talvez seja conquistar a casa dos sonhos, você comprar aquela casa que você sempre sonhou, ou talvez, pelo menos, ter a sua casa própria. Né? Você conquistar propriedades, bens aqui. Para outros, talvez seja ter uma boa família, ter uma família saudável, uma família bela, bem estruturada, uma família bem-sucedida. Talvez você deseje casar, o seu maior desejo seja se casar. Para outros, talvez você já é casado, o seu maior desejo é ter filhos. Enfim. Ou talvez o seu desejo seja construir um grande negócio, enfim, viajar o mundo, realizar sonhos pessoais que você tem. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é parte da nossa vida aqui na Terra. Tudo isso é bom que você almeje essas coisas. É bom que você persiga essas coisas e vá atrás delas. É bom que você desenvolva uma boa carreira, que você seja o melhor naquilo que você faz, que você cresça no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, que você desenvolva uma carreira acadêmica de sucesso. É muito bom que você adquira bens, que você adquira, se você ainda não tem uma casa, que você compre uma casa, ou que você almeje, pelo menos, tentar fazer isso de alguma maneira. É muito bom que você queira ter uma boa família, ter filhos, e uma família bem-sucedida, uma família exemplar. Ou que você, se você deseja viajar, você deseja abrir o teu negócio, todas essas coisas são muito boas. Deus pode te abençoar em tudo isso, Deus pode te favorecer em todas essas coisas. Tudo isso é muito bom, que você planeje, que você vá atrás, isso é muito importante. Mas todas essas coisas são secundárias diante daquilo que a Bíblia diz que deve ser o nosso maior desejo. Todas essas coisas são secundárias comparado com a verdadeira vontade de Deus para nós. Porque quando a gente olha para a Escritura, Deus tem uma vontade para nós, Deus tem um propósito para nós. E o nosso maior desejo deveria ser aquilo que a Bíblia diz que deve ser o nosso maior desejo. E a Bíblia diz que o nosso propósito, o nosso desejo deveria ser como Jesus. Deveria sermos mais semelhantes a Jesus. Por quê? Porque esse é o propósito que Deus estabeleceu para nós. De novo, se você almeja
conquistar coisas nessa terra, se você almeja realizar os seus sonhos materiais ou emocionais, enfim, tudo isso é importante, é muito válido que você persiga essas coisas, mas você deve fazer tudo isso tendo como principal desejo e objetivo da sua vida ser como Jesus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Foi isso que Deus estabeleceu que nós devemos buscar. Olha só o que o texto que nós lemos diz. A gente leu o versículo 28 e 29. E a gente vai voltar agora no 29 para depois ler o 28 de novo. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Perceba que o destino que Deus traçou para nós, o destino que Deus estabeleceu para nós, é que nós sejamos conformes, ou seja, com a mesma forma, moldados de acordo com a aparência, a forma, a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você, independentemente daquilo que você está buscando na sua vida, daquilo que você está almejando, daquilo que você está tentando alcançar, o seu maior desejo, a sua maior busca deve ser se tornar cada vez mais parecido com Jesus, porque é isso que dá sentido à existência, é isso que dá sentido à vida, é isso que Deus disse na sua palavra, que é a vontade dele para nós. Aqueles que ele predestinou, aqueles que ele chamou, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E ao longo das últimas mensagens, a gente tem entendido um pouco melhor sobre como Deus nos transforma a sua imagem. A gente tem aprendido mais sobre isso e a gente viu que semana passada que nós somos transformados na imagem de Jesus quando contemplamos a glória de Deus na face de Jesus. E nós vimos que isso se dá de maneira prática quando voltamos a nossa atenção, a nossa mente para o Evangelho, para compreendermos melhor a verdade do Evangelho. E a partir disso, nós vimos na semana retrasada que nós precisamos nos aprofundar no ensino da verdade, numa vida em comunidade onde compartilhamos do Evangelho, desenvolvendo novos hábitos a partir da obra do Espírito em nós. E tudo isso é muito bom, mas tudo tem um único propósito. Qual é o propósito? Sermos mais parecidos com Jesus. Quando nós fomos criados desde lá de Adão, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O pecado, quando entrou, ele nos corrompeu. Ele corrompeu e deturpou a imagem de Deus em nós. Ele nos distanciou da glória de Deus. Então agora Deus está numa operação de restauração, de redenção. Ele envia Cristo para restaurar em nós a imagem do seu Filho, para que nós vejamos quem Deus nos chamou para ser. Jesus é o homem perfeito, a imagem exata de Deus. E a maneira como Jesus viveu, a forma como ele conduziu a sua vida, as suas ações, culminando na sua morte e ressurreição, tudo isso mostra para nós o que Deus estabeleceu que ele deseja para nós e como nós devemos ser. Então, por meio de Cristo, Deus está restaurando em nós a imagem de Jesus. E aí a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que interessante. Talvez você tenha aprendido que esse bem aqui, e talvez você tenha ouvido esse versículo com o seguinte entendimento, de que todas as coisas contribuem para o bem, significa que tudo vai dar certo na sua vida, que Deus vai trabalhar para tudo dar certo. Mesmo quando der errado, Deus vai mudar isso e vai fazer no final dar certo para você. E nós gostamos de ouvir coisas assim, né? Nós gostamos de ouvir que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, que no final Deus vai operar um milagre, que vai acontecer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente está buscando. Mas não é essa a verdade que a palavra de Deus nos mostra. Eu sei que às vezes a gente só precisa que alguém nos diga que vai ficar tudo bem. Diante das coisas que nós enfrentamos nessa vida, tudo que a gente quer às vezes é que a gente fala assim, eu só queria que alguém me falasse que vai ficar tudo bem. Mas nem sempre é assim. E o que a Bíblia diz aqui nesse texto não é sobre isso. Esse bem aqui não é que as coisas vão dar certo do jeito que você gostaria que dessem certo. Esse bem aqui não é que Deus vai fazer acontecer aquilo que você está esperando que aconteça. Esse bem aqui não é que Deus vai fazer o milagre que você quer. Deu errado, mas olha, eu perdi o emprego. Mas se você perdeu o emprego é porque Deus está preparando um emprego melhor para você.
Não, pode ser que você arrume um emprego pior do que o que você tinha antes e ganhe menos do que você estava ganhando antes. E Deus está usando todas as coisas para cumprir o verdadeiro bem. Olha só que interessante. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos os que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, que bem é esse? Esse bem para o qual todas as coisas contribuem juntamente é para esse propósito aqui. Vamos entender que propósito é esse. Ele explica no versículo 29, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. O bem para o qual Deus faz com que todas as coisas trabalhem e contribuam juntamente é para cumprir o propósito. Qual o propósito? Que sejamos a imagem do seu Filho. De novo, é claro que Deus pode te abençoar materialmente falando e te ajudar você a conquistar a casa que você deseja, você ter a família que você deseja e todas as outras coisas que a gente viu lá atrás. Mas não é sobre isso que esse texto aqui está dizendo. Quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem, ele está dizendo que o bem para o qual Deus faz todas as coisas contribuírem é para te moldar a imagem de Jesus. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus faz com que todas as coisas que acontecem conosco neste mundo contribuam para um bem maior. Qual é esse bem maior? Que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo e é nisso que Deus trabalha. Esse é o interesse de Deus. É nisso que Deus está trabalhando e Ele está numa missão de reunir um povo de todas as tribos, línguas e nações que vai se parecer com seu Filho Jesus. E nesse texto específico que nós lemos aqui, o contexto desse texto, quando Paulo diz que Deus ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem, envolve literalmente todas as coisas. Então, Paulo está dizendo que não somente as coisas boas, não somente os milagres, não somente as bênçãos materiais que nós desejamos contribuem para o bem, mas também as coisas difíceis, as coisas ruins, ou melhor dizendo, melhor colocando o termo que a gente vai ver aqui na Escritura, o sofrimento. O texto que nós estamos vendo em questão aqui fala justamente sobre como o sofrimento é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos moldar à imagem de Jesus. Veja, em Romanos capítulo 8, só para você entender o contexto, no capítulo 7, Paulo fala sobre o dilema de uma vida vivida debaixo da lei. Uma vida vivida com base na sua justiça própria, na sua própria tentativa de agradar a Deus e obedecê-lo pelos seus esforços. Basicamente, o que Paulo mostra é que é inútil você tentar agradar a Deus e viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de obediência a Deus pela sua própria capacidade. É inútil, é em vão, ninguém consegue. Mas então ele termina dizendo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. E aí ele começa o capítulo 8 mostrando que por meio de Jesus, Deus anulou o poder do pecado sobre nós, nos perdoou dos pecados e Ele nos deu o seu Espírito para que através da obra do seu Espírito nós pudéssemos ser adotados como filhos e uma vez adotados como filhos, nós fôssemos moldados à imagem de Jesus. De modo que agora eu não preciso mais ficar tentando me esforçar para agradar a Deus pela minha própria capacidade. Agora eu posso confiar que por meio da ação do Espírito, Deus está me moldando na imagem do Filho dele, porque Ele me adota como filho e me transforma cada dia na imagem de Jesus. Como eu expliquei na semana passada, é um processo, uma jornada que demora a vida toda. É uma jornada para uma vida toda, onde dia após dia nós vamos sendo transformados. Então é uma jornada lenta, longa, onde dia após dia nós vamos sendo moldados. Olha só, vamos ver o contexto. A gente leu o versículo 28 e 29, vamos voltar alguns para trás e a gente vai ler o contexto dos versículos que nós lemos. Versículo 15. Vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem. Paulo está dizendo, vocês não precisam mais andar com medo. Vocês não precisam ter medo das coisas terríveis que acontecem nesse mundo. Por quê? Porque vocês receberam o espírito que agora os torna filhos por adoção. Você não precisa ter mais medo
de Deus no sentido de achar que Deus vai o tempo todo te punir ou te castigar, porque você não consegue cumprir a lei. Você não precisa mais ter medo de que as coisas difíceis que acontecem nessa vida, elas vão consumir você. Por quê? Porque você foi adotado pelo Espírito de Deus, como um filho de Deus. E esse Espírito, é por meio dele que você clama Abba Pai, versículo 16. O próprio Espírito testifica, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que interessante, Paulo está dizendo que esse Espírito vem habitar em você e ele te dá a plena convicção que agora você é um filho amado do Deus Todo-Poderoso. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Ele continua dizendo que uma vez que você é adotado como filho, você tem essa convicção, você também tem direito a uma herança maravilhosa reservada por Deus, e tudo aquilo que era somente direito de Cristo passa também agora a ser direito seu. Porque você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Bem, a questão é que ele deixa claro que essa herança não é algo que nós vamos desfrutar necessariamente ou exclusivamente nessa terra. Pelo contrário. Ele deixa claro que essa herança, na verdade, ela está preparada para nós na eternidade. Que sim, nós vamos desfrutar de um relacionamento com Deus aqui, por meio do seu Espírito, mas que, enquanto estamos aqui nessa terra, existe uma jornada na qual esse Espírito nos molda a imagem de Jesus, extirpando o pecado de nós e nos transformando, nos tornando mais parecidos com Cristo. E a partir disso, quando nós chegarmos à ressurreição, encontrarmos com Cristo, então nós desfrutaremos da herança eterna. Por isso ele diz assim, olha, se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Em outras palavras, a herança que Deus preparou para nós está reservada para aqueles que permanecem confiantes e firmes em Jesus, mesmo em meio aos sofrimentos desta vida terrena e presente. Que se nós persistirmos a partir dos sofrimentos dessa vida e permanecermos firmes em Cristo, nós desfrutaremos de uma herança eterna com Ele. Percebe então que o texto aqui em nenhum momento está dizendo que Deus vai te dar uma vida sem sofrimento? Que Deus vai te dar uma vida onde tudo vai acontecer de bom materialmente falando, ou de acordo com os padrões terrenos? Pelo contrário. Olha só o versículo 18, como ele continua dizendo. Considero, pois, que os sofrimentos desse tempo presente... Ele está deixando claro, então, para a igreja de Roma, que nesse tempo presente, enquanto estamos aqui nesse mundo, eles iriam passar por situações dolorosas, difíceis, eles iriam sofrer. Mas que se eles persistissem em meio ao sofrimento, entendendo que Deus está usando o sofrimento para moldá-los à imagem de Jesus, eles iriam desfrutar de uma glória muito maior. Porque os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Por que nesse tempo aqui nós enfrentamos dores, dificuldades, situações complexas, difíceis, problemas dos mais terríveis? Porque toda a criação está afetada pelo pecado. Nós estamos afetados pelo pecado, as pessoas com quem convivemos estão afetadas pelo pecado, e o mundo no qual nós estamos, o cosmos, o universo, a terra, está afetada pelo pecado. Toda a criação foi submetida à condição de sofrimento por conta do pecado e aguarda o tempo da sua redenção. Veja, gente, o sofrimento entrou no mundo por meio do pecado. Quando Adão peca, tudo muda e o caos é instaurado nesse mundo. E Deus estabeleceu como consequência do pecado que nós, nessa terra, iríamos sofrer, porque as consequências do pecado, elas são terríveis. O salário do pecado é a morte. Veja, existia dores de parto, mas aí Deus fala assim para a mulher que por causa do pecado seriam multiplicadas as dores de parto. Então, existia dores de parto, mas não eram sofríveis. Depois disso, se tornou um sofrimento. Eles tinham alimento em abundância. Eles trabalhavam. E claro que eles tinham que fazer um certo esforço para conseguir o seu alimento que estava disponível ali. Mas a partir do pecado, olha o que acontece. O trabalho se torna sofrível. Agora você vai comer o pão do suor do seu rosto.
Ele diz assim que a terra produziria espinhos, ervas daninhas. Perceba então que toda a terra foi subjugada a uma condição de sofrimento e de caos por causa do pecado. Está dando para entender? E é por isso que a teologia da prosperidade, ela é um falso evangelho. Porque ela promete para nós uma vida com um Deus que é alienado ao sofrimento. Que Deus vai tirar de nós toda a dificuldade, todo o sofrimento, e que a gente vai viver uma vida próspera onde tudo vai dar certo. Se a gente buscar a Deus, se a gente dar o dinheiro, se a gente fizer coisas para Deus, então tudo vai dar certo na nossa vida. Mas a gente está vendo aqui claramente que não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, a Bíblia está explicando que a própria criação, ela está ansiando desesperadamente pelo dia em que Cristo vai retornar e libertá-la do sofrimento ao qual ela própria está submetida. E se nós estamos nesse mundo caído que está marcado por sofrimento, nós também passaremos limitações, dificuldades, situações problemáticas e complexas e dolorosas. Como o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Paulo vai continuar o texto explicando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Versículo 19 agora. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui a gente está falando daquele famoso conceito de a manifestação dos filhos de Deus. Percebe que aqui não tem nada a ver com o que ensinam por aí, que os filhos de Deus precisam se manifestar e tomar os 7 montes e dominar as áreas da sociedade e conquistar os reinos desse mundo, porque Deus quer nos usar para isso e para aquilo. Aqui o que ele está falando é o contrário, porque ele está explicando que essa revelação, essa manifestação dos filhos de Deus, ela vai acontecer no futuro, quando Cristo retornar. Preste atenção, nós já somos adotados como filhos de Deus, mas agora nós estamos sendo moldados à imagem do Filho de Deus com F maiúsculo, que é Cristo Jesus. E a nossa adoção, ela será plenamente concluída quando Cristo aparecer nos céus e nós ressuscitarmos e recebermos um corpo glorificado e encontrarmos com Ele nos ares. Até lá, nós sim somos filhos, mas é a figura do novo nascimento. Você nasce de novo e agora você vai crescendo na maturidade, crescendo na semelhança de Jesus até o dia em que você vai encontrar com Ele e você será plenamente semelhante a Ele. Está dando para entender? Olha o versículo 20. A criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência. Perceba que a criação está escravizada, gente, num estado de decadência. Mas a própria criação tem essa esperança de um dia receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto. A criação está sofrendo e gemendo até agora, ansiando o dia que será para sempre, como cantamos aqui. O dia em que Cristo vai aparecer e vai estabelecer novos céus, nova terra, em que a própria terra vai ser redimida. E nós que estamos aqui passando por todas essas circunstâncias difíceis, também seremos plenamente redimidos e viveremos com Ele em uma nova terra, em um novo mundo, em novos céus, em nova terra, onde não haverá morte, não haverá doença, onde não haverá dor, onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e nós viveremos com Ele para sempre. Amém? Olha o versículo 23. Não somente isso, nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos. Veja, nós já não fomos adotados, como ele disse nos versículos anteriores, no versículo 15 que a gente leu? Sim, mas nós estamos aguardando a plenitude dessa adoção, que é quando nós seremos como o verdadeiro Filho de Deus, Cristo. Até lá, Deus está trabalhando em nós, dia após dia, para que nós sejamos mais parecidos com esse Filho, até chegar o dia do nosso encontro com Ele. Nessa esperança fomos salvos, versículo 24. Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Percebe que é um processo que requer o quê? Paciência. Ele está dizendo o seguinte, que é justamente o contrário da teologia da prosperidade. Ele diz assim, porque a teologia da prosperidade vai dizer o quê para você? Que agora você já pode desfrutar de tudo.
de todas as bênçãos em todas as áreas, e tudo é direito teu, e você pode conquistar tudo e possuir tudo, basta você decretar, basta você declarar. Mas aqui ele está dizendo que não, que a esperança que eu tenho é uma esperança futura, porque se eu vejo, eu não preciso de esperança. Então Paulo está trabalhando com o conceito seguinte: eu estou dizendo que você é filho de Deus, mas aí quando você olha para a sua vida, você vê circunstâncias, dificuldades, problemas, dores, pecados, que você fala assim: Deus, como é que um filho teu pode passar por esse tipo de coisa? Aí Paulo está dizendo: pois é, Deus está moldando você na imagem do filho dele. Se você vesse tudo acontecer, tudo direitinho, então não existiria mais uma esperança futura. Mas a nossa esperança está em Cristo. Por isso nós esperamos aquilo que ainda não vemos, mas nós cremos. Como Pedro escreveu: vocês não o vendo, o amam. E agora, com alegria inexplicável, vocês caminham aqui ansiando por ele. Tá dando pra... Enquanto estamos neste mundo caído, sofremos, aguardando a redenção plena, que é o que a Bíblia chama de glorificação. Quando encontraremos com Cristo e viveremos com Ele eternamente em novos céus e nova terra. Até lá, você precisa entender que Deus usa o sofrimento. Sofrimento, como eu disse, entrou no mundo pelo pecado. Só que olha só que interessante, Deus se tornou semelhante a nós, viveu nesse mundo e sofreu como um de nós, e agora Ele usa o sofrimento para nos tornar semelhantes a Ele. Deu para entender isso? Deus, Ele entrou no mundo caído, marcado pela dor e pelo sofrimento e pelo pecado. Ele se tornou semelhante a nós e sofreu aqui como um de nós. Ele sofreu fome, privação de sono, cansaço, fadiga. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 3, se não me falha a memória. Ele aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Ele sofreu dores. Ele foi traído, difamado, rejeitado. Cuspiram nele, bateram nele. Ele foi marcado em seu corpo. Zombaram dele. E, por fim, ele sofre o maior de todos os sofrimentos, a maior de todas as dores, que é a morte. E ele é pregado numa cruz. Semelhante a nós, ele sofre como um de nós. Só que ele ressuscita vencendo todas essas coisas. Pedro escreve dizendo que como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando o injuriaram, quando zombaram dele, ele não revidou, ele não argumentou, ele não abriu a sua boca, mas ele suportou essa carga de sofrimento sobre ele no nosso lugar. E olha só que interessante, como a cruz muda a história, porque aquilo que era para nos consumir, o sofrimento que veio como consequência do pecado, que era para nos consumir e nos destruir, agora foi revertido e se tornou uma ferramenta nas mãos de Deus para nos tornar semelhantes a Ele. Ele se tornou semelhante a nós e sofreu como um de nós, e agora Ele usa o nosso sofrimento para nos tornar semelhantes a Ele. Essa é a beleza da mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho não diz para você que tudo vai dar certo. E aqui eu não estou pregando para você um evangelho fatalista. Pelo contrário, eu comecei dizendo que é bom que você almeje coisas boas, é bom que você almeje conquistar os seus sonhos, desenvolver a sua carreira, que você almeje coisas grandes para a sua vida e que você persiga isso, que você se dedique a isso. Mas você precisa lembrar que você está num mundo caído, marcado pelo pecado, e que nesse mundo nós temos aflições, e que Deus não é um gênio da lâmpada mágica que você vai clamar a Ele para que tudo desapareça num passe de mágica. Pelo contrário, você vai crer que Deus pode sim fazer milagres como você deseja, mas também você precisa ter a compreensão de que Deus, Ele usa todas as coisas, inclusive as coisas difíceis, problemáticas e doloridas dessa vida, para te tornar mais parecido com Cristo. Que em todas as coisas Ele está trabalhando e cuidando de você, e moldando você, cumprindo o propósito dele para você, que é que você seja semelhante a Jesus. De novo, versículo 17, se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Se de fato sofremos com ele. Percebe que a perspectiva de Paulo é o seguinte: sim, nós sofremos nessa vida, mas não sozinhos. Por quê? Porque Cristo está conosco. Não foi essa a promessa dele para os discípulos?
eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Se permanecermos firmes com Ele, como a Bíblia diz, se perseverarmos até o fim, mesmo em meio às circunstâncias e sofrimentos dessa vida, nós temos a certeza que seremos glorificados, desfrutaremos da glória eterna. De novo, versículo 28. Por quê? Porque os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E eu quero que você entenda, então, que nenhum sofrimento deste mundo é maior do que o amor de Deus por nós. Deus usa aquilo que seria para a nossa destruição como um meio para a nossa glorificação. A visão cristã do sofrimento é uma visão bela. É uma visão que olha para o sofrimento e vê a mão de Deus, vê o amor de Deus, vê a bondade de Deus, nos moldando e nos formando a imagem dele, nos preparando para uma glória eterna, nos preservando, mas ao mesmo tempo nos transformando a imagem dele. No meio dos sofrimentos deste mundo, aprendemos a confiar em Deus e experimentar o seu amor. É por isso que Paulo vai continuar o texto que a gente leu, dizendo que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, mas ressuscitou. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo está deixando claro, olha, vocês vão sofrer dificuldades e tribulações e coisas terríveis, mas vocês podem lembrar que Deus, Ele na pessoa de Jesus Cristo, sofreu tudo em seu lugar, foi morto numa cruz, ressuscitou e está vivo. E esse mesmo Cristo está agora intercedendo por você diante de Deus. Não existe nada nesse mundo que possa, então, te separar desse amor. Não existe nada que possa impedir o Criador de completar a obra que Ele iniciou em você. E que obra é essa? Te tornar mais parecido com Jesus, até o dia em que você será glorificado com Cristo. Porque aqueles a quem Ele conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe, gente, quando eu tinha 4 anos de idade, meu irmão tinha 2 anos e meio nessa época. Nós morávamos numa cidade do interior de São Paulo, chamada Socorro, próximo de Bragança Paulista. Bragança Paulista é a cidade do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. A gente morava ali próximo, na cidade de Socorro, fica 2 horas de Campinas. Nesse dia especificamente, meu pai teve que ir para Campinas resolver algumas coisas e eu e meu irmão ficamos com a minha mãe. Ela foi passear com a gente para resolver algumas coisas, comprar outras coisas que ela precisava, enfim. E quando a gente estava saindo de uma loja de sapatos, meu irmão de 2 anos, como o João e a Ana, a minha filha tem 4 anos, a Ana, e o João tem 2 anos e alguns meses, né? E meu irmão tinha exatamente a idade do João. E aí meu irmão soltou da mão, a gente estava na calçada, ela segurando na mão das 2 crianças. Meu irmão soltou da mão da minha mãe e correu em direção à rua. Nisso veio um trator desses de roça, 4 toneladas, e atropelou meu irmão. A roda do trator passou por cima da barriga dele. Minha mãe, no desespero, quando viu que ele tinha soltado a mão, me deixou na calçada e correu em direção a ele para tentar, de alguma maneira, impedir o que ela já estava vendo que ia acontecer. Não deu tempo, o trator atropelou meu irmão, ela bateu nela também, ela caiu no chão, se machucou. Com dificuldade, ela levantou e tirou meu irmão debaixo do trator, completamente apagado. Ela conta que a primeira coisa que passou na mente dela, na verdade a única coisa que passou na mente dela, quando ela pegou meu irmão nos braços, desacordado, foi Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E veja, não é na ideia de que vai ficar tudo bem. Porque já não estava tudo bem. Já não tinha mais o que acontecer. Mas sim entendendo que mesmo aquela situação contribuía para que ela
para o propósito que Deus está desenvolvendo na vida dela, que é moldá-la à imagem de Jesus. Meu pai conta que quando ele chegou em Campinas, ele encontrou com meu tio deu a notícia para ele logo de cara, queima-roupa, falou para ele, olha, o Lucas foi atropelado por um trator, você tem que voltar urgente agora. Meu pai conta que ele pensou 3 coisas, ou meu irmão morto, ou meu irmão tetraplégico, ou um milagre de Deus. Eram as únicas 3 possibilidades que ele conseguia imaginar. E ele pegou o carro e foi direto para a cidade para onde meu irmão estava sendo transferido, porque quando ele chegou no hospital, os médicos não tinham nem o que fazer com ele. Ele falou, a gente não tem nem o que fazer com essa criança. Se vocês têm alguma esperança, mande ela para o hospital de Bragança, lá eles têm mais recursos para ver se acontece alguma coisa. Meu pai era pastor de uma igreja batista na cidade de Socorro, a igreja começou a orar, uma irmã da igreja que era enfermeira conseguiu acesso para ir com o meu irmão na ambulância, e ele foi transferido para a cidade de Bragança. E meu pai conta que quando ele chegou no hospital, que ele foi em direção... Eles fizeram todos os exames possíveis com o meu irmão, e ele conta que quando ele chegou na cidade de Bragança, que ele foi no hospital, na sala onde... no lugar onde meu irmão estava, ele ouviu o choro de uma criança, e era meu irmão chorando. Ele tinha acordado, ele não tinha um arranhão, ele estava perfeitamente bem. Os médicos reuniram ele, a minha mãe, e explicaram para ele e falaram, olha, a gente não sabe explicar o que aconteceu aqui. A medicina não tem explicação para isso. Se você acredita em Deus, então agradece a Deus, porque o que aconteceu aqui foi um milagre. Agora veja, o milagre aconteceu, mas poderia não ter acontecido. E ainda assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porque o propósito final é que sejamos como Jesus. E Deus usa todas as coisas para moldar-nos à imagem de Jesus. Se vocês tivessem a experiência que eu tenho tido, toda semana eu sento com diferentes famílias aqui da igreja. Casais, diferentes pessoas. E se vocês ouvissem as histórias que eu tenho ouvido, com certeza vocês acreditariam ainda mais nessa palavra que eu estou pregando aqui. Porque eu tenho ouvido histórias que mostram que isso aqui é a verdade. Pessoas cujos familiares, boa parte morreram de câncer. A mãe, os irmãos. Outros, a mãe que queria engravidar, e Deus deu um filho. A criança nasceu, ela pegou a criança nos braços, descansou, no outro dia, quando ela acordou, a criança estava morta. Ou histórias de casais que até hoje têm tentado engravidar e não conseguem. Outros que conseguiram engravidar, mas perderam o filho logo cedo. Outros que perderam tudo e tiveram que recomeçar sua vida do zero. Toda semana eu ouço esse tipo de história. Pessoas que foram traídas. Pessoas que foram abusadas durante toda a sua infância. Pessoas que foram violentadas. Aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja. E sabe o que me anima? Cada uma delas, ver cada uma delas perseverando na certeza de que o Senhor Jesus está com elas. Porque no fim das contas, o sofrimento é inevitável. As dores deste mundo, elas são difíceis. Nesse mundo nós vamos passar por todo tipo de situações, boas e também ruins. Nós vamos passar por situações que nós nem imaginamos. Talvez você projetou a sua vida, você sonhou em ter o casamento dos sonhos. E de repente você sofreu uma decepção tão grande que você perdeu aquele sonho que você construiu. Talvez você sonhou em ter a família e você talvez nunca mais vai ter. Talvez você sonhou em conquistar os bens e você perdeu tudo que você tinha. Eu não sei qual é a circunstância, a situação pelas quais você passa nessa terra. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus, o nosso Deus, não é um Deus que simplesmente faz as coisas como nós esperamos e queremos, na forma como queremos.
Ele é um Deus que ele está além do tempo e do espaço, soberano e conhece todas as coisas. E sabe o que ele faz? Ele pega cada situação da nossa vida e ele usa isso para a glória dele, até o dia em que nós encontraremos com Cristo, o Cristo sofredor, o Cristo que sofreu, o Cristo que foi marcado pela dor e que até hoje tem as marcas nas suas mãos e no seu lado, que Apocalipse descreve ele como o cordeiro que foi morto. Esse Cristo, nós veremos ele face a face. E nesse dia, esse dia vai durar para sempre. Não vai ter mais sofrimento, nem dor. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O pecado não haverá mais lugar, não haverá mais escuridão e nós caminharemos à luz dele. E o que ele nos diz é: permaneça firme enquanto você está aqui, sabendo que eu estou cuidando de você e moldando você à imagem do meu filho até aquele grande dia. É por isso que Paulo termina dizendo o seguinte, olha como ele termina Romanos 8: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em meio aos sofrimentos dessa vida, nós somos moldados à imagem de Jesus e vemos o amor de Deus por nós. Lembre-se disso. O sofrimento, as dores que você passa, são uma ferramenta nas mãos de Deus para te tornar mais parecido com Jesus. Não significa que Deus necessariamente está trazendo circunstâncias e sofrimentos terríveis sobre a sua vida. Pelo contrário. Nós cremos num Deus que faz milagres, nós cremos num Deus que restaura histórias, nós cremos num Deus que ressuscita mortes, que muda vidas, que cura enfermidades, mas nós também cremos num Deus que, ainda que essas coisas não aconteçam, Ele usa todas essas coisas para nos moldar à imagem dEle e nos revelar o quanto Ele nos ama, até o dia em que a gente vai encontrar com Ele e viverá com Ele eternamente. Amém? Você pode se colocar de pé?